O que é analfabeto funcional? Tá? O que é, a rigor, essa praga, essa maldição? Analfabetismo funcional é um vício dos piores possíveis, tá? piores possíveis. Tá? E para que a gente defina o que é analfabeto funcional, tem muitas formas, inclusive há formas funcionais de falar do que é o analfabeto funcional. A gente tem que entrar no que é a leitura. E aí a grande questão é: ler é pensar. Isso. Ler é pensar. Não há uma dissociação entre a leitura e o pensamento nos seus sentidos próprios. E o analfabeto funcional é exatamente aquele que lê e não pensa. Ou seja, rigorosamente ele não lê. Ele tem uma aparência de leitura. Tá? E, portanto, ele tem também uma aparência de pensamento. Leitura e pensamento, tá? Eles têm uma coexistência muito grande, uma coincidência muito grande. Então, o analfabeto funcional é aquele que lê sem pensar. E o que, mais precisamente falando, aquilo que pseudo-lê. Tá? Porque ler é pensar. Então, assim, ele reage a sons, ele reage a grafemas, tá? Mas ele não pensa aquilo ali. Um exemplo que eu uso muito para ilustrar o analfabeto funcional, no grau mais baixo, tá? É aquele cara, pega o chapeiro. Podia usar chapeiro, podia falar de casos de advogado também. Não há uma conotação aqui social. O chapeiro faz cheeseburger todo dia. Tá? Você chega lá, cheeseburger, ele faz, cheeseburger, ele faz 20 cheeseburgers por dia. Falou cheeseburger, ele associa uma ação ao som. Tá? Ele vai lá e te entrega o cheeseburger, te entrega o cheeseburger, te entrega o cheeseburger. Aí chega um momento que vem alguém lá e fala: olha, eu quero aquele sanduíche de hambúrguer com queijo derretido. Ele não sabe o que fazer, ele fica perdido, ele fica completamente perdido. Ele nunca trouxe cheeseburger, a leitura disso. Leitura não é só de texto, gente. A audição, leitura é a captura dos dados da realidade. Texto é uma forma de textura, e a realidade tem uma textura. Tá? Então a leitura é capturar a recepção mínima. Isso. A primeira etapa da leitura é a recepção. Então esse camarada, ele não lê, porque ele não cumpre sequer bem a primeira etapa da recepção. Ele nunca leu aquilo, cheeseburger, no nível da ideia. Ele só põe na ação, se ele põe na função. Ele está condicionado, cheeseburger, essa ação. O pão com hambúrguer com queijo. Ele nunca entendeu isso. Ele nunca percebeu propriamente isso. Ele não teve algo do pensamento, uma articulação entre a concretude e o abstrato. Cheeseburger, sanduíche, pão, queijo, são coisas abstratas que intermediam a decodificação da ideia com a ação do cara. Nunca chegou nisso, ele nunca alcançou isso. Tá? Mas como que chuchu na cerca, gente? Então esse é analfabeto funcional no grau mais grave. Como é que ele fala, como é que ele lê? Porque ele aprendeu por treino, por memória operacional. Dado tal estímulo, que ele entende como ordem, tá? Ele não entende como ideia, é uma ordem para você. Então ele recebeu aquela ordem, ele cumpre isso. Recebeu essa ordem, ele cumpre aquilo. Só isso. Parece que tem um elemento de locução, porque tem som, mas não tem nenhum. Então é um camarada, tá? Que não lê, nem pensa. Então esse é um caso clássico aí de analfabeto funcional. Então não confundir, quando a gente fala de analfabeto funcional, com o analfabeto. A frase de um grande teórico, que é o Hans Enzensberger, tá? Alemão, que já denuncia o analfabetismo funcional lá na Alemanha, tá? Bastante disseminado. Tá? Ele diz o seguinte: o analfabeto atual sabe ler e escrever. Exatamente, esse cara pode saber ler e escrever, no sentido de ser alfabetizado, e não ser um analfabeto bruto. Ele só é um analfabeto funcional. Então, assim, aqui vem uma importância para nós, um aspecto de muita importância para nós. É a separação do que é alfabetização, do que é letramento.
A alfabetização é uma operação meramente material, de transformar som em grafema, tá? E grafema em som. O cara pode escrever um ditado, mas não entende nada do que ele está falando. Igual o nosso camarada aí no nosso chapeiro. Tá? Então a alfabetização é uma operação material, mecânica, igual uma instrução no corpo, que fica ortopedizado para ser de um certo jeito. Tá? E é isso que a maioria da população, é disso que a maioria da população padece. A maioria da população está nesse nível. Eles não podem aprender algo conceitualmente. Ele aprende na prática, no sentido do treinamento, na repetição, do faz mil vezes. Sabe um tênis que põe o pé num tá bom, mas com o tempo ele laceia? Isso é um exemplo de acomodação material. Nós temos uma dimensão, nós somos matéria. Nós podemos nos habituar por rotinas, repetição, 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 tá? Mas e aí há uma acomodação. O analfabeto funcional, na melhor das hipóteses, ele tem uma vida acomodativa, que ele se adapta naquelas circunstâncias e ele em si não tem essência, porque quem que vai formar esse pé? Quem vai conformar o pé? O tênis, me desculpe, é o pé, que é de fora. Isso é só uma reação de acomodação. Então você treina o cara de um jeito, ele fica fidedigno. Você treina o cara do outro jeito, ele fica fidedigno daquilo. Ele nunca pode sair daquilo. Sabe aqueles caras assim, você chegar a falar, olha, como é que chega no lugar tal? Você fala, olha, siga a avenida tal, na segunda à esquerda o senhor vira, faz o balão. Você falou em conceitos abstratos para a pessoa. O cara se perde por absoluto. Simplesmente não consegue chegar lá. Simplesmente chega. Agora, se você pegar o cara, vamos lá, você leva o cara uma vez, leva o cara outra vez, leva o cara outra vez. Aí ele conseguiu aprender. Ele acha que aprendeu, não aprendeu nada. Tem nenhuma apreensão. Aprendizado é inclusive a última etapa da leitura. Tá? O camarada não aprendeu nada. Ele está com uma memória operacional rasa de curto prazo no corpo. No corpo, predominantemente no corpo. Tá? A leitura é algo do intelecto, é algo que passa pela dimensão intelectual, que tem que ter decisão. Então quando você chega para o cara e fala em termos abstratos, coisa assim, 2 quadras adiante, o senhor vira à esquerda, depois sobe não sei o que, falando em termos abstratos, pronto, o cara já perdeu. Mas isso já seria uma leitura, quando o cara decodifica isso, ele pega esses abstratos e depois ele adequa na concretude. Ele vai chegar lá, ele não viu a ladeira, mas ele tem um conceito de ladeira, ele vê isso aqui que isso assemelha. Então, você já começa a ter decisão. Esta coisa concreta aqui está subsumida, quer dizer, se adequa a esse abstrato, ladeira. Pronto. Aí isso já é uma decisão semântica. Tá? E os analfabetos funcionais, obviamente, não alcançam. Não alcançam, ele entra em pânico. Por quê? Porque ele não decide. Então, uma coisa como essa, você chegar de um ponto a outro através de uma orientação recebida, tá, conceitualmente, você tem que tomar decisões. Mas o analfabeto funcional, aquilo que ele mais se pela é tomar decisão. E por isso que você nunca pode tratar o tema analfabetismo funcional separado do tema liberdade. Tá? O analfabetismo funcional não é propriamente em si, ele é um efeito de alguma coisa. Tanto que os analfabetos funcionais, em graus muito extremos, eles tendem à apatia ou à erraticidade. As pessoas acham que a apatia, que tem que empurrar o cara, todas as coisas lá, tá entendendo? Repetir 5, 6, 7, 8 vezes pro cara, tá entendendo? Ou erraticidade, o cara vai e tal, dar aqueles giros, e as pessoas acham que um é o oposto do outro. Não, não é. A apatia e a erraticidade se complementam. O oposto comum que tem é a posição ordenada. Ordem é decisão. Você toma decisões para ordenar. Tá? Isso é uma leitura. A leitura precisa pôr ordem na recepção dos dados. Ela recebe isso de uma maneira ordenada. Ela
classifica, pondera, filtra e decide. Seja a decisão de uma ação a tomar, seja a decisão de uma interpretação a dar. Nunca se espante com a capacidade das pessoas em trocar suas liberdades por migalhas, inclusive migalhas que não existem. Trocar a liberdade por ilusões de migalhas, muito comum. Até porque normalmente a moeda de troca com a liberdade é o inexistente, que é a segurança. A pessoa renuncia da liberdade por uma segurança. Só que segurança não existe. Rigorosamente, ninguém está seguro. As pessoas podem estar fortes ou fracas, mas não seguras. A segurança é uma ilusão. Mas isso já tem que ter comido arroz, feijão, macarrão, rapadura, a sobremesa, ter vivido para entender. É difícil. Tá? É difícil entender um negócio desse. Mas enfim, então, o cara não quer decidir, alguém decidiu para ele, decidiu que ele fica em casa, decidiu que ele faz isso, decidiu que aquilo, etc. Então, o analfabeto funcional lê um texto, mas ele não sabe decidir. A interpretação do texto, alguém tem que decidir por ele. Eu não sei quem falou que é, então é absolutamente isso. Mas não sei o que, etc. Tem um autor brasileiro, o Ângelo Monteiro, fez um trabalho muito bonito, que ele fala da metafísica do chefe. O chefe é onipresente no Brasil, inclusive quando ele não existia a gente inventa, porque eu tenho que estar servindo nesse sentido funcional raso. A gênese da subserviência em termos espirituais é uma problemática comum entre cara e coroa, dois vícios espirituais, a idolatria e o bode expiatório. Não dá para digredir tanto nisso aqui agora, tá? Mas na série a gente vai enfrentar isso. Mas então o que acontece? O cara não pode decidir coisas elementares. Ele não pode decidir se o conceito ladeira é aquilo que ele está vendo ali. Isso é uma decisão. Tá? Então pensa agora uma coisa aqui, decisões. Chega lá num chapeiro, chega um cara lá e fala pro chapeiro: eu quero cheeseburger, né? Só que sobre o meu cheeseburger eu quero uma bola de sorvete de morango. Tá? E o que um analfabeto funcional pode fazer, e normalmente faz? Ele faz a coisa. Ele recebe uma ordem estapafúrdia, uma coisa que não tem começo, nem meio nem fim, uma coisa completamente fora do razoável, mas ele cumpre. Daí você chega: você fez, cara, um cheeseburger com uma bola de sorvete em cima. Mano, o cliente que mandou, o cliente que quis. Porque ele não consegue decidir pelo absurdo da coisa. Veja, uma pessoa já que toma decisão semântica, tá, que tem semântica, diante de uma instrução dessa, ele pode até cumprir, se ele tiver interpretado e decidido que o cliente é um excêntrico. Como é um cara tal e esse cara é sabidamente um excêntrico, eu vou fazer porque o cara é um zombador, ponto, qualquer coisa assim. Mas em condições razoáveis, o chapeiro se põe na seguinte situação: estão zombando de mim, pode ser uma zombaria contra ele, de tal maneira que ele tem que decidir se é uma zombaria, e aí dá a resposta condizente à zombaria. Uma merda, cara, vem me zoar aqui no meu trabalho. Ou o outro pode dar risada. É uma ironia, o cara tá fazendo um gracejo de falar algo absurdo para quebrar um gelo, ter entrosamento, etc. Mas, por exemplo, isso tudo já é decisão semântica. Sim, isso tudo já é uma decisão semântica tomada, que é caríssima para o analfabeto funcional. Ele foge da decisão, assim, foge, ele tem pânico de decidir. Ele tem pânico, ele não aceita, ele não assume isso. Ele tem orgulho o chefe falou, o não sei quem mandou. Ele tem orgulho, eu sou leal. Sabe, é um imbecil, literalmente, é um imbecil. Literalmente é um imbecil. Tá? Então assim, e aí você tem um problema que isso aí, vício puxa mais vício. Então nós vamos ver alguns níveis. Então, como é que você diz no caso desse cara? Ele pode ser alfabetizado, mas ele é iletrado. Então você pode dizer que
como a decisão de enfrentar o vírus chinês? Absolutamente. Absolutamente. Se você vê o drama que a população foi colocada, a população foi colocada ao seguinte drama: tomar ou não tomar cloroquina? A interpretação, não vou entrar no mérito médico, etc. aqui, mas no aspecto intelectivo, no aspecto de uma decisão. Eu tenho que tomar cloroquina por isso, por isso, por isso. Ou eu não tenho que tomar cloroquina por isso, por isso, por isso. Bom, isso é uma decisão que você toma. Agora, eu ogerizar a cloroquina, ou eu ufanizar a cloroquina, tá? No mais do mundo, porque o meu grupo político fala isso ou fala aquilo, é coisa de analfabeto funcional. O ativismo político, o fanatismo religioso, o sectarismo, ou esse pensamento de grupo, faz às vezes do chefe que decidiu. Não é que o cara tem uma decisão do remédio, tá? Não. Ele precisa conformar do mesmo jeito que é do mesmo jeito a estrutura psíquica é idêntica. Ah, eu mandei o cheeseburger com a bola de sorvete porque o cliente mandou. Eu tomo cloroquina incondicionadamente porque meu político mandou. Não, eu vou rejeitar absolutamente qualquer coisa porque o meu político mandou. É a ideia do padrinho. O analfabeto funcional é uma cheia de padrinhos. Entendeu? Tudo padrinhão. Entendeu? É tudo patrãozinho, padrão e padrinho. Tá? Por quê? Porque ele não é. Então, quando você renunciou à liberdade, você precisa fixar no lugar. Isso está em tudo. O exemplo do chapeiro. Essa outra decisão é igual. A inteligência bem formada, isso nós vamos ver aqui, ela é prudencial, ela é ponderada, ela é constante em todas as coisas. Então, um sinônimo de inteligência é letramento. Tá? Então, o letramento, tá, é um sinônimo de inteligência. A inteligência tem muitos sinônimos, tem muitas noções diferentes. Tá? Uma delas pode ser o letramento, nessa perspectiva que a gente está usando aqui. Então, uma pessoa letrada é aquela que lê pensando. Ou seja, lê. Ela recebe. Uma coisa que é muito confundida. Receber não é um processo passivo. Se a pessoa recebe passivamente, já é analfabeto funcional. Tá? Porque não tem um princípio de ação. Receber é ir buscar. Eu estou aqui, chego num lugar, percebo. Eu tenho uma atitude investigativa. Uma atitude de entrar por trás das vestes. Investigo, vou buscar os dados. Então, recebo ativamente. Tá? Segunda etapa. Tá? Eu percebo com objetividade os dados. Tá? Quando o camarada não percebe, ele é chamado idiota. Ídios, ele está fechado em si. Tá? Ele está absolutamente fechado nele. Ídios era um nome de uma doença de auto-fechamento. Então, ele vê uma coisa, mas ele não percebe a coisa. Tá? E aí veio a expressão idiota, que hoje é usada com sentido de ofensa, mas independente do sentido de ofensa, esse é o termo técnico, tá apropriado. Depois, no outro patamar, que ele percebe objetivamente as coisas, se a pessoa tem deficiência nessa objetividade, tá? Ele é chamado de imbecil, que vem da expressão imbáculos. Báculos é bastão, ele é sem bastão, ele não fica em pé. Ele não vê a coisa objetivamente, ele tem que ver o que o chefe dele vê, para se adequar ao chefe. O que o grupo dele vai achar, se toma ou não toma cloroquina. Porque aí ele vai ficar em pé, ele não fica em pé por ele, esse é um imbáculos. Ele é curvado, aí ele se apoia naquele grupo, porque ele não tem objetividade, ele tem uma intersubjetividade que pode ser global, pode ser coletiva. Mas objetividade é uma relação sua com a realidade. E não a percepção coletiva. Tá? Aí, esses dois níveis, de deficiência nesses dois níveis, você fala que está diante de um analfabeto funcional. Quando o camarada supera esses dois níveis de analfabetismo funcional, ele entra no nível propriamente leitor. Nesse momento ele já não é considerado analfabeto funcional. Ele é leitor. Tá?
Então, por exemplo, no nosso caso lá do chapeiro, ele ia chegar e falar, olha, ele lê a situação. Ah, faz um cheeseburger para mim, mas põe uma bola de sorvete. Ele leu. Ler nesse sentido da empresa, que ele tomou decisão. Eu decidi que é uma ironia. Ponto. Eu decidi que é uma zombaria contra mim, eu xingo o cara. Eu decidi que é uma excentricidade, eu atendo. Aí você já não está mais no domínio do analfabeto funcional. Você já tem uma inteligência razoável. Qual é o percentual da população nessa faixa? 8%, gente. 8% da população. 8% da população tem a capacidade, que é quando você vai dizer, ele já tem a posse da linguagem. Tá? O resto é tudo subutilização. Analfabetismo funcional mesmo, um arranjo de acomodações afetivas, protetivas, de instinto de luta e fuga. Tá? 8% da população tem posse da linguagem. Estima o PIR que desses 8%, 6% são mulheres e 2% são homens. O que mostra um acompanhamento, tô careca de saber. O letramento feminino é muito predominante, 3 vezes mais que o masculino. Tá? E os fatos empíricos comprovam isso daí. Então assim, isso já é um camarada que decide algumas coisas, resolve alguns assuntos, tal. É bom, ele é leitor, tá? Mas não é o topo, tá? Não é o topo. O topo vem em cima, que é o proficiente. Tá? O proficiente cumpre as etapas da leitura, evidentemente, mas ele tem uma apreensão e síntese. Então tem pessoas que são razoavelmente competentes nos seus domínios, toma decisões razoáveis, toma decisões mais ou menos equilibradas nos seus domínios de atuação, então os leitores. Mas ele não transporta isso, tá? Não transporta isso para outros lugares. Ele não faz a síntese. O cara pode ter aprendido numa hamburgueria, numa oficina mecânica, num banco, numa advocacia, tá? Coisas que ele transporta para outro domínio. Mas ele generaliza, ele sintetiza, ele põe a métrica dele, tá? Ele põe a biografia dele a choque com isso. E esse cara vai ter o que se chama efetivamente a grande expansão da consciência. E esse cara tem a condição do extremo oposto do analfabeto funcional, que é o autodidata. Esse cara se transforma em autodidata. De tal maneira que, a partir de um ponto, a fonte de conhecimento dele não é uma relação. Conhecimento como uma relação, um saber relacional. Não, ele vai ter insights. Ele mesmo vai gerar conhecimentos por um princípio de ação. Tá? E aí ele é o autodidata. É o máximo de inteligência que você tem, não é necessariamente mais conhecimento, não quer dizer que o autodidata tem que ser erudito, tem que dizer que ele é intelectualmente ativo. E ele tem o máximo de atitude cognitiva e tem o máximo de liberdade. A maior liberdade que você pode ter na vida é ser autodidata, gente, sem dúvida. É o extremo oposto do analfabeto funcional. Então, o percentual brasileiro é 0,14%. 0,14% das pessoas no Brasil, tá? Alcança esse patamar de proficiência. A porcentagem aí dos 6 e 8% de leitores é do PIR e ela se orienta ao Brasil. Tá? A porcentagem que eu estou chamando a atenção aqui de 0,14% da população brasileira ter a condição do autodidatismo é uma inferência que eu tiro do PISA. O PISA trabalha com algo próximo do que a gente está falando aqui, que é a habilidade de leitura, que eu estou fazendo essa associação da habilidade de leitura com essa potência propriamente intelectiva. Tá? Uma associação muito próxima. No PISA, nossos examinados que têm proficiência nos textos, da variação de textos, ele sabe ler e identificar o que é um conto, o que é um romance, o que é um argumento, tá? O que é uma ironia, o que é uma hipérbole, etc. Em vários tipos de discurso, ou seja, ele se contextualiza e sintetiza dados, transita nessas coisas, é 0,14%. Isso é baixo no mundo inteiro. Por exemplo, na Alemanha é 3%. Onde você, a seguir esse raciocínio, você chegaria que 3% da população alemã tem potência, tem performance, tá, atualizada, para ser autodidata. É muito pouco. Porém,
3%, tá? 3% em comparação a 0,14, não é nem 1,4, é 0,14. É um disparate. A maior bibliografia que eu uso no estudo do analfabetismo funcional é alemã e americana. A alemã usa o Hans Enzensberger, que ele faz, acho que tem uma obra que acho que é o Elogio ao Analfabeto. Ele mostra, ele tem grandes críticas à degradação das inteligências na Alemanha. Tá? Nos Estados Unidos você tem o John Gatto, que é um cara bastante interessante, que ele fala sobre emborrecimento programado. Depois vai ter o Mortimer Adler, que também já está denunciando desde a década de 50 a decrepitude das inteligências lá. Então assim, o problema do analfabetismo funcional é mundial. A crise de inteligência ela é mundial. Há uma universalização da escola, mas há ao mesmo tempo uma universalização da burrice. Mas analfabeto funcional é também uma forma aí mais, como é que eu diria, aí eufemística, tá? Para dizer burro. Burro. O cara pode ter alguma posse material da alfabetização, mas ele não transcende, ele não usa. Tá? O cara pode ter um acesso à liberdade da qual ele renuncia. Tá? Então o discurso é complicado. Então esse fenômeno é visto mundialmente. Tá? Aí Aristóteles já mapeava, tem o sofômano. Sofômano era a doença que existia mapeada pelos gregos, que era o cara que tinha acesso aos bens culturais, tinha acesso aos meios de progressão, mas ele não progride. Tá? É um cara que fica ali, ele finge sofômano, ele parece que tem, sofo é sabedoria, tá? Parece que tem sabedoria, mas não tem nada. É só uma coisa postiçona, igual o nosso analfabeto funcional. Ele lê, mas não quer dizer que está pensando. Ele fala, não quer dizer que ele entende o que está falando. Entendeu? Ele cumpre, não quer dizer que ele entendeu o que ele está dizendo. E aí tem uma frase muito dura. E a maioria eu aprendi isso a duras penas. Tá? Eu participei de um X ambiente, tá? E aconteceram umas coisas lá, eu fui conversar com os gestores do ambiente. Os gestores são pessoas muito esclarecidas. Tá? Então ele chegou para mim e me deu a realidade. Vicente, você tem razão em tudo. Só que você significa muito. Aqui ninguém significa nada. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer o que faz. Exato. Aí isso mesmo. Isso é meio que uma paráfrase daquela frase do Bertrand Russell. O Bertrand Russell veio corrigir Aristóteles. Aristóteles dizia o seguinte, que o homem tende naturalmente ao saber. Tá? Aí o Bertrand Russell falou, olha, a maioria dos homens prefere morrer a pensar. Você pega caras, por exemplo, como o Erich Fromm, que ele vai falar do medo à liberdade, e no qual ele vai falar de todos os mecanismos de fuga, de renúncia da liberdade. Você fugiu da liberdade, você está necessariamente montando uma roupa para fingir que não fugiu. É assim que funciona. Fugiu da liberdade, não é amor, não é livre, não é inteligência, você está fazendo um ego. Você está entendendo? E aí você vai. Esses mecanismos são muito bem esclarecidos. É tudo forma de analfabetismo funcional. Né? Então assim, o fenômeno, por que eu estou falando desses vários autores, de vários lugares, de várias épocas, etc. Tal? O fenômeno por trás é a renúncia da liberdade. Ponto. Não pode ter a ingenuidade de achar que é só um problema de escolarização. A escola é ruim, não teve, ok, é ruim mesmo. Tá? A escola pode até piorar a situação, dependendo das situações. Agora, o próprio discurso de jogar é tudo para a escola, é tudo para não sei o que, é tudo para não sei o que, já é um discurso em si renuncista. No limite, como é que eu resolvo? Quando eu for fazer um trabalho aqui, vou fazer um trabalho completo agora, está todo mundo convidado, este domingo e na quarta-feira, são 2 sessões do mesmo conteúdo, mas para atender mais público. Como superar o analfabetismo funcional? Vou falar exatamente no foco, como é que resolve? Tá? Como é que vai resolver? Então a live chama Como Resolver. Sabe qual que é as perguntas que vem? Qual o método de escola? Qual o padrão? Que governo que fez melhor? Que governo que não fez? Mas não vem a pergunta como é que eu resolvo o meu problema. Vem, mas é 10% das perguntas. O meu viés que eu trato aqui na Casa da Crítica, como resolver o problema do analfabeto funcional. Isso quer dizer como é que eu deixo de ser analfabeto funcional. Mas não como é que vai achar um método pelo qual todo mundo passa e automaticamente vai... Não é por aí que a gente vai trabalhar, não. Isso é inclusive uma ilusão.
Isso é uma grande ilusão. Precisava comentar o que é o analfabetismo funcional. Porque a série já está com 80 vídeos de vira e mexe, o pessoal volta, mas o que é analfabetismo funcional? Tá? Acima de tudo, é uma atitude de renúncia de liberdade. E o analfabetismo funcional, precisamente, é a verificação dessa renúncia de liberdade no aspecto cognitivo. No aspecto afetivo, é a abordagem do masoquista. O masoquista, aquele que renuncia à liberdade afetiva para estar em codependências de afeto. É o analfabeto funcional no plano afetivo. E a causa lá de trás desses tipos, tá, é liberdade. Então, se você aprofundar nesse tema, você vai ter que enfrentar o tema da liberdade humana. Tá? Eu, quando debrucei e entendi essa associação de maneira muito clara, eu entrei em depressão. Fiquei mais de 40 dias deprimidíssimo quando eu entendi, li uma obra central para o meu entendimento sobre isso aqui, que é a obra do Medo da Liberdade, do Erich Fromm. Tá? E eu entendi perfeitamente todo o fenômeno. Entendeu? E aí não dá, tanto quando eu dou mentoria aqui, para a superação de analfabetismo funcional. Se é um problema meramente cognitivo, é fácil resolver. O cara levou nas coxas a escola deu problemas para o cara. Você desfazer isso, reordenar o pensamento do cara é alguma dificuldade moderada. Aumenta um pouco a dificuldade quando é realmente um problema de relação de autoridade, que é a posição masoquista. O masoca deixa de ser livre para se pôr numa relação de autoridade que vira autoritária, vira tóxica, e aí tem um efeito na cognição. Então, pelo efeito na cognição, você percebe, mas não tem que resolver aqui. Eu tenho que resolver no psiquismo do cara. Tá? Aí tem uma outra que é difícil, mas resolve, mas o esforço é muito maior. E aí você tem um outro caso que eu não mexo e acho que é caso abandonado. Tá? Que é o que eu chamo da renúncia essencial da liberdade. A pessoa tem uma disposição renuncista absoluta da liberdade. Tá? Então, alguns se ofendem com isso, alguns falam que é inclusive um absurdo, eu não concordo, mas eu vejo, os fatos empíricos negam. Você tem pessoas que renunciaram definitivamente da possibilidade de liberdade. Tem pessoas que foram castradas da liberdade que você recupera, mas tem outros que o cara faz um processo de escapismo absurdo, que eu chamo de essencialmente. O cara é essencialmente, esse cara tem alta chance para virar um perverso, uma coisa assim também. Mas, enfim, esse eu não mexo. Eu, pelo menos, não tenho cabidal, eu desconheço quem tem. Tá? Mas, enfim. Muito obrigado, um abraço.